que a gente possa entender melhor o que é catequese dentro deste processo de iniciação à vida cristã, né? E, e como ela pode estar servindo, né, nesse processo todo de iniciação à vida cristã, que é muito maior que a catequese. A catequese está dentro do processo de iniciação à vida cristã, mas a catequese sozinha não é a iniciação à vida cristã. Então, nós temos que ter isso bem claro para que nós possamos entender, né, a função, a definição, né, o caminho que deve percorrer a catequese dentro desse processo de iniciação à vida cristã, certo? Aí eu preparei um slide que a gente vai seguir, e à medida que a gente for conversando, vocês vão anotando também as perguntas, né, para que a gente possa responder as perguntas e as dúvidas de vocês à medida em que a gente for caminhando. Então, aí vocês vão anotando, que aí no final a gente abre para as perguntas, né? E aí a gente possa sanar algumas dúvidas de vocês, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses passos no desenvolvimento da catequese e com o tema central, né, a catequese, o serviço da iniciação à vida cristã em nossa paróquia, em nossa comunidade, né, em nossa arquidiocese. Então, a gente entendendo este processo, a gente vai conseguir fazer um melhor serviço de catequese em nossa paróquia. E a primeira questão que nós podemos pensar é: onde situar a catequese hoje na nossa realidade, né? E é dentro desse processo também que a gente vai refletir um pouquinho o que é catequese, o que é IVC, e depois um processo de catequese atual, né? Como anda a catequese atualmente, quais são as dificuldades, quais são as, uh, as alegrias, né? Vamos dizer assim, mas dentro desse processo nosso de catequese, para a gente poder entender, né, e vivenciar melhor essa experiência. Então, onde está situada a catequese hoje, na nossa paróquia? Qual é a importância dentro da nossa paróquia que nos é dada enquanto catequese, né? E aí pode ser uma reflexão a nível bem amplo. Como a nossa comunidade eclesial entende e vive a catequese, como os grupos pastorais, serviços, movimentos, entende, vive, anima, motiva a catequese, como nós, catequistas da pastoral catequética, vive e impulsiona a catequese dentro do processo catequético da nossa paróquia, né? E como vive, como motiva, como incentiva o nosso pároco, a nossa catequese dentro desse processo paroquial, né? Onde situar a catequese hoje, né? Então, é um início para que nós possamos refletir, né? E aí, a palavra que mais a gente ouve nas nossas reflexões, quando a gente coloca a catequese hoje, é crise, né? Aí a gente pensa assim, crise principalmente pelo processo no qual nós nos encontramos depois de 2 anos de pandemia, né? E depois como lidar com isso dentro desse processo, como dar catequese dentro desse processo pandêmico. E aí vem sempre a palavra crise, né? A crise, como o catequista vai fazer para inovar? Como o catequista faz para ter novas atitudes dentro desse processo catequético? Como o catequista faz para poder ter essa simplicidade, humildade e paciência dentro desse processo todo catequético, dentre outras questões a mais, né? O que se passa dentro dessa catequese para que a gente pense tanto, quando a gente pensa a catequese hoje, em crise, né? E aí vem duas convicções, né, que a gente tem que estar bem claro, né, para nós enquanto catequistas, que o que está em crise não é propriamente o cristianismo ou a catequese em si mesmo. O que está em crise é a sua atual concretização histórica, ou seja, de fato, como concretizar o cristianismo dentro dessa realidade no qual nos encontramos. Como vivenciar o cristianismo, como vivenciar a catequese, e aí nós vamos especificar bem a catequese, nesse momento histórico no qual nós nos encontramos, com todas as realidades na qual a gente vê e se encontra, se depara na vida, né, atualmente. Então,
O que eu quero colocar não é só a catequese em si mesmo que está, mas é esse processo concrético, né, de estabilização, de se colocar, de vivenciar essa catequese nesse mundo tão efêmero, tão passageiro e com múltiplas realidades que surgem, né? E aí a outra convicção é: o Deus continua a amar este mundo de agora. Deus continua nos amando, Deus continua amando essa realidade. Os olhos dele, a nossa época, não é melhor ou pior que outras, mas aquela onde vive aquele que ele ama, aqueles a quem quer fazer chegar a sua mensagem, para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Deus continua nos falando, Deus continua falando para cada um de nós hoje, né? Basta que nós é, tenhamos mecanismos de poder ouvi-lo, né? De poder entendê-lo. Isso se dá muito através do nosso processo espiritual, mistagógico, de fazer a experiência de Jesus também, que a gente trabalha muito para que o catequizando faça a experiência de Jesus, mas nós, enquanto catequistas, temos que fazer essa experiência de Jesus também diariamente para que nosso transbordamento de Cristo possa ser percebido por esses catequizandos que nós temos. Não só que a gente fale, mas que a gente transborde com o nosso testemunho esta vivência intrínseca do amor de Deus. Então, é importante que a gente faça também constantemente, diariamente, essa experiência de vivência de Deus, de Jesus Cristo, principalmente que se dá através da oração. Então, os novos desafios exigem novas respostas pastorais, ou seja, através dessa nossa realidade, que tem novos desafios, né, eles apresentam também, eles exigem, né, que tenhamos novas respostas para isso. E o documento de Aparecida, né, ele vai apontar algumas, né, que somos convocados aqui a fazer uma renovação eclesial, uma renovação na nossa igreja, fazer uma conversão das estruturas que já existem na nossa igreja que não atendem à atual realidade, e, sobretudo, fazer uma renovação paroquial para que haja, de fato, espaço de iniciação cristã, aberta à diversidade dos carismas, organizada de maneira comunitária, integradora de movimentos. Ou seja, nós temos que fazer uma renovação dentro da nossa paróquia para que haja a acolhida e a vivência dessa paróquia, dessa comunidade, enquanto iniciação à vida cristã que deverá ser abraçada pela paróquia. Esse processo todo de iniciação à vida cristã, se não for abraçado pela paróquia, pelo pároco, pelas pastorais, grupos e movimentos, ele não vai para frente, ele vai morrer porque realmente não vai se dar os frutos desejados, e é necessário, para que tenha frutos e frutos bons, essa conjunção, né, esse trabalho de pastorais de conjunto para que haja realmente um efetivo, né, uma realização completa. E quando as pastorais se abrirem para essa necessidade, sobretudo para essa responsabilidade, que não são só dos catequistas, a iniciação à vida cristã não é responsabilidade exclusivamente dos catequistas, porque envolve algo maior, e a catequese também não é só responsabilidade dos catequistas, nem da pastoral catequética, porque é uma responsabilidade paroquial e também da comunidade eclesial. Então, a paróquia tem que acordar para essa realidade. Porque se não se sentirem responsáveis ou corresponsáveis, a catequese ela vai estar sempre fragilizada. E assim a igreja é chamada a repensar, a confirmar, a renovar, a revitalizar a novidade do evangelho arraigada em nossa história, a partir do encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo. Ou seja, a igreja estava chamada a fazer essa mudança estrutural, né, dentro de si, para que possa o evangelho, dentro dessa nova realidade histórica, ela possa alcançar as pessoas de fato. E se a gente não fizer essa renovação, o evangelho não vai ser tocado nas pessoas, né? E isso se faz através do encontro pessoal, que é aquele encontro em que nós catequistas fazemos com que as crianças, os jovens, os adultos façam, né? Aconteça esse encontro de Cristo com elas, e também delas no sentido comunitário, enquanto igreja, né? Porque a vivência
apesar da nossa fé ser subjetiva, mas ela também é comunitária. E nós fortalecemos a nossa fé através da vivência dessa mesma fé em comunidade. Enquanto irmãos, nós nos fortalecemos para caminhar juntos nessa mesma fé. Assim, a iniciação à vida cristã, né, acontece a partir de uma experiência profunda de Deus, de um encontro pessoal com Jesus. É por isso que o processo atual de catequese, ele se inicia com o querigma, que é nessa tentativa de fazer com que todas as faixas etárias façam esta experiência de Jesus e a partir daí, desse momento que o conheçam, o amem, né, aí possam realmente dizer assim, eu quero seguir esse Jesus. Então, essa é uma resposta à realidade na qual nós nos encontramos e que pode dar resultados fecundos na nossa realidade de catequese, se for bem trabalhado. Hoje é possível fazer isso? Acredito que sim, né? Porém, é preciso, né, que haja, como já falei anteriormente, uma mudança de mentalidade. E aí não é uma mentalidade só nossa, catequistas, né? Mas de catequistas, das famílias, dos religiosos, dos padres, dos agentes de pastoral, da comunidade eclesial, dos bispos, todas essas pessoas, esses grupos precisam mudar essa mentalidade de catequese, né? Compreender que a iniciação cristã é um processo vivido por aqueles que quer tornar-se cristão, é uma adesão a um projeto de vida, não é simplesmente ao sacramento, porque o que não dá resultado é quando aqueles que estão lá e se preparam na catequese querem receber simplesmente o sacramento. Mas a iniciação cristã, ela dá-se de fato quando se tem a adesão a esse Cristo para um projeto de vida seguindo esse mesmo Cristo, que aí implica em muitas outras, né, responsabilidades a partir dessa vivência. E é importante que eu coloque aqui algumas considerações sobre a catequese, né? Para que a gente possa ter bem em mente, né, e bem claro para nós, enquanto catequistas, porque pode ser que tenha muitos catequistas que sejam novos e ainda ou estejam renovando, reciclando as suas, a questão formativa, né? E por estarmos nesse novo patamar metodológico novo, então é necessário que a gente reviva um pouco essa questão do que é a catequese, né? A catequese é um processo de educação comunitária, né? Que não se dá somente no encontro de catequese, mas se dá pela vivência desses encontros, dessas realidades nos encontros, na vida em comunidade, por isso que é uma educação comunitária, ligada, sobretudo, pelas pastorais, grupos e movimentos que ajudam nessa vivência. É um processo permanente, ele não para simplesmente no sacramento quando a pessoa recebe, ela é progressiva porque ela vai aumentando, ela é ordenada porque está sempre em ordem, ela é orgânica porque está organizada, né, e ela é sistêmica dentro desse processo da fé, né, como diz a catequese renovada lá no número 318. Então, a catequese, ela vem para nos guiar dentro dessa nossa vivência de iniciação cristã, né? Esse iniciar no processo vivencial comunitário dentro da nossa comunidade ou dentro da nossa paróquia. Então, a catequese é uma ação essencialmente educativa, né? Tanto para as crianças, para adolescentes, para jovens, para os pais, mães, para os idosos, para os adultos. Então, ela é essencialmente educativa, né? Então, nós estamos lá na educação dessas pessoas, né, para a sua vivência cristã, que não para no sacramento, mas vai para a vida inteira. E dentro desse processo educativo, ele se dá um amadurecimento na fé, baseado em dois pilares, né, que a nossa catequese, ela tem que dizer esses dois pilares, que é das ciências da educação, porque nós utilizamos dessas ciências da educação para poder educar, né, através de uma pedagogia da fé, né, experimentada, vivida e, sobretudo, colocada para que possamos perceber isso nas posturas, atitudes, sobretudo de Jesus, centrada em Jesus.
E aí nós podemos ver que catequese, ela tem um conceito amplo, onde a gente pode perceber isso lá no itinerário catequético, porque o itinerário vai dar toda a visão ampla da catequese, como se deve ser, programas, temas, metodologia, a atual metodologia que está trabalhando, né? A questão das faixas etárias, a questão dos tempos, tudo isso é colocado nesse itinerário. Então, existe esse conceito amplo que está dentro desse itinerário amplo, que é o itinerário catequético, e existe aquele conceito mais estreito, né? Que é limitado ao momento do encontro com as crianças. Então, naquele momento de encontro com as crianças, você vai trabalhar de forma bem eficaz aquilo tudo que foi colocado lá no amplo, né? E aí você vai especificar ali ou vivenciar ali nos encontros, né? Por isso que os nossos subsídios, eles nos ajudam muito nesse sentido, porque já pegou aquilo que estava no amplo, já colocou no específico, no estrito, para que a gente melhor possa trabalhar. E qual é a finalidade da catequese? A finalidade definitiva da catequese é a de fazer com que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo, né? Como está lá na catequese tridente, né? É, então, a catequese, além de simplesmente fazer esse contato com Jesus, fazer a experiência de Jesus, mas levar essas mesmas pessoas, né, jovens, crianças, adolescentes e adultos, a ter intimidade com Jesus Cristo. A partir do momento que a gente consegue ter essa intimidade com Jesus Cristo, nós vamos tendo e crescendo o querer estar com Ele, o querer permanecer com Ele e querer, sobretudo, estar onde vivem, né, ou onde procuram viver essa experiência dele, que é na igreja. E qual a tarefa da catequese? É o contato da fé cristã católica com a Sagrada Escritura e com um conjunto de normas e doutrinas a serem aprendidas que giram em torno de um núcleo central, que é Jesus de Nazaré. Então, dentro dessa nossa perspectiva enquanto católicos, né, apresentar tudo que nós vivemos enquanto doutrina, enquanto normas e, sobretudo, enquanto Sagrada Escritura, baseada, centrada, cristologicamente dizendo, né, em Jesus Cristo, né? Não nos meus desejos, não um desejo só do Papa, não um desejo só do bispo, ou um desejo do padre, mas centrada em Jesus. Centrada em Jesus, nas normas e doutrinas que a igreja tem, né, baseadas na Sagrada Escritura. Portanto, a catequese, ela compreenderá a escuta da palavra de Deus e o seu aprofundamento, a experiência da liturgia e da oração da igreja, o testemunho de vida e as obras de caridade, a aprendizagem progressiva da vida em Cristo sob a guia da comunidade e assistida pelo Espírito Santo, o desenvolvimento dos compromissos próprios da conversão e do seguimento de Jesus Cristo, né? Então, a catequese vai compreender todos esses campos que foi colocado. A palavra, a experiência litúrgica, que é importante que nós façamos, e aí é o motivo que todos vocês catequistas façam as celebrações propostas nos livrinhos em comunidade, para que a comunidade possa vivenciar aquilo, e também os adolescentes, jovens e adultos, né, todos os catequizandos, crismandos, né, ou catecúmenos, possam vivenciar também de forma profunda todas as celebrações, pois aí terá um sentido maior tanto para eles, ou aqueles que estão fazendo, como aqueles que estão organizando, e também a comunidade eclesial ali vivendo toda aquela experiência, vão se colocar à disposição de perceber que existe aquilo e que eles fazem parte daquilo, e sem eles aquilo vai perdendo o sentido, né? E há uma aprendizagem progressiva e um desenvolvimento dos compromissos, ou seja, das responsabilidades a partir desse conhecimento. E é importante que a gente tenha algumas considerações sobre a iniciação à vida cristã, né? Que é bem diferente do que é catequese, né? Mas, como eu falei no início, a catequese faz parte, mas ela sozinha não é a iniciação à vida cristã.
Aí o processo de iniciação cristã, de inspiração catecumenal, que é esse processo atual que nós vivemos, né, é muito mais amplo que a catequese. Assim como a catequese é um momento de ensino e aprofundamento do mistério de Cristo, né? E a iniciação à vida cristã, ele perpassa por isso, mas vai além disso, porque enquanto a gente está ensinando sobre toda essa questão do mistério de Cristo, doutrinas, normas, etc., isso eles só vão vivenciar na comunidade. E eles podem viver algumas coisas de forma subjetiva, pessoal, mas a ideia é que a iniciação à vida cristã, que se dá no processo inicial daqueles que desejam fazer parte da Igreja Católica, né, é que eles possam vivenciar tudo aquilo que foi passado dentro dos encontros, dentro da sua própria comunidade. Por isso que é importante essa motivação para que os catequizandos eles possam fazer essa experiência dentro do seu processo paroquial, se eles forem de outras paróquias, mas que motive para que eles possam assumir em sua paróquia esse processo ou continuar esse processo catequético em sua própria paróquia, mas que não deixem de participar. E aí é importante que dentro desse processo ele possa ser feito de forma que atraia e motive esses mesmos catequizandos a permanecerem. Se nós não motivarmos essa permanência, eles não vão ficar, né? Porque eles não vão se encantar por esse Cristo que salva, que liberta e que dá toda a coragem para o seguimento em Cristo Jesus. Por isso que é importante esta motivação. E aí, é claro que nós, enquanto catequistas, damos toda essa motivação, mas e aí é importante voltar um pouco ao que eu dizia, que a corresponsabilidade da comunidade nesse sentido é muito mais importante também, porque aquilo que você vivencia, ela deve ser acolhido pela comunidade eclesial, que abraça todos esses catequizandos, ou crismandos, ou catecúmenos que recebem os sacramentos, né, ou toda a preparação, e vão para a comunidade, eles vão viver na comunidade. Então, a comunidade que o acolhe, que deve motivá-los a permanecer nessa comunidade. Se não houver essa acolhida da comunidade, eles não vão se sentir pertencentes à mesma comunidade. Se não se sentem pertencentes à mesma comunidade, não há um motivo maior para que eles permaneçam ali, a não ser que o trabalho que a gente faça, né, e que é o ideal, é que o catequizando, crismando, o catecúmeno, eles possam estar centrados na pessoa de Jesus. Centrados na pessoa de Jesus, mesmo que essas situações de acolhida, de padre, de comunidade, de grupos, etc., não acontecer, mas eles permanecem em Cristo, mas fica muito mais fácil quando há essa acolhida maior da comunidade. Sem essa acolhida da comunidade, mesmo tendo esse amor centrado em Cristo, fica muito difícil para eles que são novatos permanecerem numa comunidade. Mas o que é mesmo iniciação cristã? A iniciação cristã é o início de um caminho que leva a uma transformação pessoal, comunitária e social a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Então, a iniciação cristã, o primeiro passo é o encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque todas as faixas etárias, quando fazem esse encontro, eles se apaixonam por Jesus Cristo e vão querer continuar. É um encontro tão envolvente, atraente e marcante que leva a pessoa a colocar um novo horizonte para sua vida. Então, quando a pessoa faz realmente esse encontro com Jesus, ele muda de vida, ele quer permanecer nesse amor, nessa vivência, nessa experiência profunda de amor de Jesus Cristo. Então, aí eles vão continuar. Assim, o fruto da iniciação à vida cristã é fazer discípulos, e não só simplesmente discípulos, mas, sobretudo, discípulos missionários, aqueles que recebem a palavra, guardam no seu coração, trabalham na sua mente, mas, sobretudo, proclama. Então, eles se tornam missionários, levando a palavra de Deus a outras pessoas, a outros cantos, né? Esses discípulos são ouvintes do mestre, ou seja, ouve o que Jesus fala e
comunica e transmite. A comunhão dos discípulos de Jesus se faz na escuta da palavra, né? E assim, tem uma prerrogativa para que nós também, catequistas, façamos isso, né? Como eu comunico algo se eu não escuto, se eu não estudo, né? Enquanto catequista, como é que eu vou comunicar sobre Jesus Cristo se eu não faço a experiência dele? Como eu vou comunicar da palavra, do Evangelho, da Bíblia, se eu não a estudo, se eu não a vivencio, se eu não a leio, não a experimento, né? Como eu vou falar sobre todas essas questões que envolvem a catequese se eu não faço essa experiência de procurar vivenciá-las, né? É somente na escuta da palavra que a ação pastoral da igreja poderá ser eficaz. E quais benefícios traz para nós, enquanto catequese, né? E também para a comunidade, né, no geral, a iniciação cristã. Primeiro, ocorre um itinerário espiritual a ser desenvolvido, ou seja, acontece o quê? Um caminho estruturado, sistemático, organizado, né? Que a pessoa vai seguir. Então, quando se acontece a iniciação cristã, a vida cristã de fato, acontece esse itinerário espiritual, que se dá o quê? Através da entrada na catequese, aí há a preparação daquela pessoa, que passa por todo um processo de preparação durante 1 ou 2 anos, e aí ele é inserido nesse processo comunitário, eclesial, ou melhor, durante o percurso também pode acontecer essa integração desse ser humano dentro do processo pastoral ou de grupos, de serviços, etc., dentro da comunidade, para que possa experienciar. Então, dentro dos benefícios, nós podemos dizer que há um itinerário espiritual, um caminho organizado a ser seguido. Também, um outro benefício é o processo para entrar no mistério de Cristo. Ou seja, através desse conhecimento, há uma verdadeira conversão, porque ele conhece o processo, conhece de fato aquele compromisso que se está assumindo. A partir do momento que a pessoa vai experimentando, vivenciando todos os temas, vivenciando toda a vida comunitária, então ele vai se convertendo. Claro que a conversão ela é uma conversão maior, mas aos poucos também acontece essa conversão diária, né? Que a gente, mesmo que tenha havido aquela conversão, eu mudei por causa de Cristo, mas diariamente a gente também vai se convertendo de pequenos erros, né? Um outro benefício é o sentido de pertença a Cristo e à igreja. Então, a partir do momento que você faz parte do processo de iniciação cristã, você se sente pertencente aqui a Cristo, que é esse ser maior, e também à nossa comunidade eclesial. Um outro benefício é a consciência cristã, a interação fé e vida, razão e fé, ou seja, um conhecimento. Através dessa iniciação cristã, vai haver esse conhecimento de todo o processo. Vai haver também, vai crescer, que é um outro benefício, a espiritualidade, ou seja, a intimidade e a alegria pelo seguimento de Jesus. Quantas e quantas vezes a gente fica feliz, mesmo cansado, né? Às vezes do trabalho, às vezes de múltiplas atividades, quando a gente vai para a catequese e dá uma catequese, né? Que toca, a gente sente o resultado eficaz ali, né? E às vezes pode estar, às vezes, uma zona danada e tal, mas a gente percebe algumas pessoas que têm ou demonstram, né, um resultado bem prático daquilo que foi colocado, daquilo que foi vivenciado, né? Então, mesmo cansado, a gente sente essa alegria em estar servindo a Jesus Cristo, levando esse Cristo a outras pessoas. E também, nesse processo, um dos benefícios, há uma maturidade cristã, não somente pelos sacramentos, que a gente tem que deixar bem claro isso, porque enquanto catequese nós não preparamos para os sacramentos. Nós preparamos as crianças, os jovens, os adultos, os pais e padrinhos, na preparação para pais e padrinhos, é para a maturidade cristã e não para o sacramento. É para a sua vivência cristã e não para o sacramento, né? Então, nós estamos lá dentro da catequese, não preparando as crianças, jovens e adultos para que eles possam receber o sacramento, mas que eles possam ter uma iniciação cristã, uma iniciação à vida cristã que vai continuar e perdurar para a vida inteira, porque é progressiva, é contínua, é permanente. Assim como nós. Então, está sendo contínuo.
A gente está aqui hoje em formação, porque é contínuo, não para nunca, né? Estamos sendo chamados a assumir a iniciação cristã. Mas qual o sentido de assumir a iniciação cristã? E a catequese está a serviço da iniciação à vida cristã? São duas questões para que a gente possa refletir dentro do nosso processo catequético, enquanto catequese, é, como está essa nossa vivência e como está essa catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Porque a iniciação cristã é aquilo bem mais amplo, que pode ser, quem tiver bastante dúvida pode ler o documento 107, que está bem detalhado lá o que é a iniciação à vida cristã, que lá vai mostrar que a iniciação cristã ela abrange uma vivência comunitária, uma vivência participativa da comunidade, e também de todas as faixas etárias dentro desse processo de iniciação à vida cristã, que aqueles que ali participam vão se preparando para vivenciar, né? Então, a catequese é o processo sistêmico, contínuo, permanente, orgânico, mas não é só, né? Aí eles têm que ir para o quê? Para o processo experiencial dentro da comunidade, o processo experiencial dentro das pastorais, grupos, serviços e movimentos, para poder vivenciar tudo aquilo que foi colocado dentro da catequese. O que significa assumir a iniciação cristã? Então, deixar-se levar para a experiência de Deus, pelo testemunho e pela intimidade com a palavra de Deus por meio da Sagrada Escritura. Nós temos que ter claro, o catequista tem que estudar a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia para que possa transmitir aquilo que é experienciado e vivenciado por si. Também assumir uma catequese vivencial, a exemplo das primeiras comunidades cristãs, ou seja, a partir daquela vivência da realidade daqueles grupos que nós estamos assumindo, né? Conhecendo aquela realidade, aquela estrutura de vida que eles estão levando, como eles estão vivendo, o que tem para comer, o que tem para vivenciar, como é que está a questão de trabalho, como é que está a questão de família. Então, tudo isso envolve, né, essa experiência catequética, né? Ou seja, vivenciar todas essas relações para que possa conhecer e ter uma catequese que chegue ao coração e responda a esses anseios também, né? Ou seja, né, passar de uma catequese que era fragmentada, simplesmente você expor, né, os temas, e também encaminha só para um lado, mas para uma catequese que seja orgânica, que ela seja motivacional e que seja relacional, ou seja, de relacionamento entre as pessoas, né? Assim, toda catequese, aí eu até especifiquei aqui, a catequese no ventre materno, catequese com pais e padrinhos, a gente tem que parar, gente, de falar que existe pastoral do batismo, não existe pastoral do batismo, não existe pastoral da crisma, existe agora as faixas etárias, então nós trabalhamos catequese no ventre materno, catequese com pais e padrinhos, que é a catequese onde se tem a preparação para os pais e padrinhos que estão preparando seus filhos e afilhados para receberem o sacramento do batismo. E aí a gente tem que estar claro que nós vamos estar preparando esses pais e padrinhos, não é simplesmente para que eles possam ser pais e os padrinhos daquelas crianças que vão receber o sacramento, mas para a vida cristã dessas mesmas pessoas. Por isso que a catequese com pais e padrinhos tem que repensar a sua forma de dar catequese para pais e padrinhos, para que possa ter um resultado mais eficaz, profícuo desse trabalho, porque senão vai continuar a mesmíssima coisa. Eles vêm simplesmente para ter o certificado, né? E aí, o resultado é, eles fazem aquele chamado curso, que não deve ser chamado de curso, mas catequese, e depois recebem o certificado e somem. O que a igreja quer não são pessoas, não é número. Nós queremos pessoas que sejam engajadas e responsáveis dentro da igreja.
Porque não adianta a gente dar essa preparação para pais e padrinhos, ou para crianças, para jovens, para adultos e tal, e depois eles só recebem o sacramento e somem. O que vai adiantar para a nossa igreja? Número? Isso não adianta. Isso não adianta para nós, enquanto igreja, ter número. Nós temos que ter qualidade, nós temos que ter eficácia de pessoas que sejam realmente comprometidas com a igreja. Quando a gente tiver uma catequese que tenha essa resposta prática de catequizandos comprometidos com a igreja, aí haverá um resultado mais eficaz e uma igreja mais viva, né? Então, nós temos que trabalhar enquanto catequese para qualquer faixa etária, para que eles permaneçam e vivam, mesmo que não haja preparação, fizeram a preparação numa paróquia e são de outras, mas que eles continuem essa preparação na sua outra paróquia, na sua paróquia de origem. Então, nós temos que ter e passar essa consciência para todas as pessoas que forem receber esse processo catequético, seja eles pais e padrinhos, seja eles crianças, adolescentes, jovens, adultos, pais, mães, né? Todos, em geral, eles devem ter essa consciência no final dessa preparação. Não simplesmente uma transmissão doutrinal, mas uma vivência, é, uma experiência desse Cristo que transforma a vida, que deve ser contínua onde você estiver, né? Que após receber, porque o sacramento ele vem para nos ajudar a vivenciar melhor a nossa vida cristã. Se nós não estamos vivendo o nosso sacramento, ele está perdendo seu sentido. E aí, todos aqueles que fazem ou recebem esse sacramento, ou pela primeira vez, ou a segunda vez, e depois lá somem, então ele não está tendo sua eficácia. Então, para a igreja, não importa o número, importa é a qualidade e essa vivência desses mesmos que estão sendo preparados dentro da igreja. Claro que número é importante, mas não é isso que a gente está visando. A gente está visando a vivência desse ser humano dentro da igreja, enquanto membro partícipe e ativo, né, dentro da igreja. Então, por isso que é importante que, também, só complementando, fechando a questão de pastoral, não existe hoje mais pastoral do batismo, não existe mais pastoral da crisma, existe simplesmente a catequese, ou pastoral catequética, e dentro da pastoral catequética tem todas essas faixas etárias, catequese no ventre materno, catequese com pais e padrinhos, catequese com crianças, catequese com adolescentes, catequese com jovens, catequese com adultos, né? Então, nós temos que começar a modificar até mesmo a forma da gente falar, para que haja uma mudança também naqueles que ouvem, né? Se a gente continuar e permanecer a falar a mesma coisa como era antigamente, não vai haver essa tentativa, pelo menos a tentativa de mudança do nosso jeito, né? Então, que a gente possa também estar modificando esse nosso jeito de falar dentro do nosso processo catequético, que catequese com pais e padrinhos, catequese com crianças, catequese com adolescentes, catequese com jovens, catequese com adultos, né? E que a gente passe para frente. Não existe mais essas pastorais separadas, não, tá? Existe simplesmente a catequese, pastoral catequética, e a pastoral catequética tem todas essas faixas etárias dentro delas. Deve-se colocar à disposição, dentro de sua faixa etária, para todo aquele que fizer parte de sua catequese seja um discípulo missionário, fazendo-se ativo, participante em sua comunidade, né? O que eu já venho falando desde o início, né? Todo aquele que está sendo preparado, ele possa ser discípulo missionário, né? Agindo ali dentro da comunidade. Não devemos dar catequese no intuito de ter números de pessoas que receberam o sacramento, mas participantes ativos na comunidade, que foi o que eu já havia falado. E para que tudo isso ocorra, nós precisamos compreender, né, um pouco da nossa catequese no contexto brasileiro, né? E nós sabemos que foi lá desde o início do descobrimento do Brasil, com as chegadas dos padres jesuítas e tal, né? Então, aquela forma de catequizar não pode ser mais colocada hoje ou vivenciada hoje e não vai atender mais às necessidades, né? Aquela forma de catequese, de subjugamento, de cegueira, talvez, né? Pode ter atendido algumas
algum tempo, né? Mas não houve de fato ali um verdadeiro respeito à questão das pessoas, né? E aí a imposição de uma religião sobre uma nação, sobre aqueles que são é, subjugados a um determinado povo. E isso não deve ser catequese. Quando acontece a catequese é a conversão de pessoas que de livre e espontânea vontade decidem seguir aquele que ele faz a experiência. Por isso que é importante fazer ou criar momentos de fazer experiência com Jesus para que possam aprofundar e vivenciar esse Cristo, né? E aí sim, quando a pessoa decide por si só e não por imposição, seguir a Jesus. E assim, na catequese, no atual contexto de mudança de época, nós podemos perceber que o caminho para o anúncio é a encarnação, ou seja, trabalhar esse Cristo que se encarna, esse Deus que se fez homem no meio de nós, né, através da graça divina, faz-se presente ali em Maria, né, e gerado ali, e encarna-se, é Deus que desce na humanidade. Sim, Deus tão humano, um Deus de grande amor, um Deus que nos ama muito, que se encarna para poder nos salvar, né? Então, essa encarnação ele tem o sentido de nos ajudar a perceber quão é grande este amor desse Deus por cada um de nós, que mesmo sendo Deus, decide se tornar humano, né, nesse sentido, para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. E assim também perceber que a igreja anunciará Jesus Cristo por fidelidade a esse mesmo Jesus Cristo. Então, a igreja, ela deve ser fiel a Jesus Cristo, né? E fiel a ele, anunciá-lo também aonde for. A catequese, no atual contexto de mudança de época, transmite o conteúdo doutrinariamente correto, mas falho enquanto ação evangelizadora, porque não chega ao coração dos interlocutores. Ou seja, nessa atual realidade, quando a gente faz a nossa catequese e que simplesmente está transmitindo esse conteúdo doutrinário e não tem essa resposta é, eficaz, né, ou uma resposta pragmática de participação em comunidade, ela não tá atingindo aquelas interlocutores, as pessoas, os pais e padrinhos, as crianças, os jovens, adultos, adolescentes. Ele não está atingindo, porque aí foi superficial. Não houve uma conversão profunda. Isso há conversão quando é permanente essa experiência de Jesus Cristo e aí dá-se numa resposta prática que é a vivência em comunidade. Necessidade de conhecer o jeito como os interlocutores da nossa ação catequética compreendem a vida, ou seja, é importante que nós conheçamos os nossos catequizandos, a vida deles, conhecer a história de vida deles, visitar essas famílias, porque aí a gente vai conseguir compreender melhor essa realidade e poder levar uma catequese que atenda às necessidades ou ao coração desses interlocutores, né, e possam permanecer no coração desses interlocutores, desses catequizandos, crismandos, né, ou jovens e adultos, né. E é só assim que a gente, quando houver essa é, compreensão dessa realidade de vida de cada um, né, a gente vai poder levar uma catequese mais específica àquela realidade, né. E assim a catequese no atual contexto de mudança de época tem dois perigos. Primeiro, é não conhecimento da mudança de época, ou seja, nós, enquanto catequistas, não percebemos que houve uma mudança de época. Reconhecermos que houve essa mudança de época e queremos manter aquele mesmo jeito de dar catequese que se dava 20, 30 anos atrás. Então, isso é um perigo grandiosíssimo, porque não vai atender à realidade. Um outro perigo é mergulhar na nova realidade sem discernimento, ou seja, nós estamos nessa nova realidade, percebemos essa nova realidade, mas não conhecemos essa nova realidade. Como é que a gente vai atender essa nova realidade ou aos interlocutores, ou vamos dizer assim, as crianças, jovens e adultos
pais e padrinhos dentro dessa realidade se a gente não consegue discernir e conhecer melhor essa realidade, para fazer algo específico voltado para essa realidade. Então, se a gente não conhece isso, a gente se perde. E a gente vai fazer coisas que não vai atender àquela realidade. Na mudança de época, nós percebemos que grande número de batizados não foram iniciados na fé e na vida cristã. O que quer dizer isso? Essas pessoas receberam aquela preparação que eu falei anteriormente, mas não foi tocado, não foi experimentado, não foi vivenciado a questão da experiência de Jesus Cristo. E aí o que acontece? Eles não fizeram o processo enquanto iniciados na fé, ou seja, não foram para a comunidade, não vivenciaram os processos comunitários de vivência em grupos, né? E nem fizeram todas as experiências que possam ser vivenciadas dentro dessa comunidade eclesial. Então, grande número de batizados não foram iniciados na fé de fato. Nessa mudança de época, podemos dizer que a catequese que não responde às necessidades e perguntas dos tempos atuais, ela acaba morrendo em si mesma, né? Porque ela não vai ser contínua, progressiva. Então, é necessário que se abra a essa nova característica de mudança de época, né? A catequese não está atendendo, né? Ou não estava atendendo. Por isso que tem essa nova metodologia de inspiração catecumenal para atender essa realidade. Nós temos que despertar para a iniciação cristã. Esse despertar para a iniciação cristã é recente, que foi a partir de 2017 para cá que começou nessa nossa vivência. Então, um novo jeito de catequese, é pouco tempo, né, de vivência, de prática, mas que ela deve ser contínua. Um modelo de pastoral tradicional não atende mais essa mudança de época, né? Então, nós temos que repensar esse formato de pastoral, né, para poder atender melhor essa realidade. A estrutura paroquial como agência de serviços, ou seja, as pessoas vão lá mais para serviços, né? Eu vou para poder receber o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, eu vou para pegar um atestado de alguma coisa, eu vou para dar entrada no meu casamento, e pronto, e fica como agência de serviços, e não como a sua proposta, né, de evangelizadora, né? A igreja, a sua essência, baseada em Cristo, é evangelizar, é levar Jesus Cristo a toda a criatura. Então, este é o serviço dela, né? Essa é a centralidade dela, né? Os serviços que existem na igreja são para ajudar nessa vivência, mas ela não deve estar sempre baseada somente nessa questão da prestação de serviços. E com essa mudança de época, é, é necessário ter um novo modelo de projeto pastoral que tenha como base a evangelização, é, superando aquele modelo tradicional, em que o eixo principal é a orientação missionária, ou seja, para a missão. O reino de Deus, o povo, a comunidade é enviado ao coração do mundo para testemunhar e servir. Então, nós somos enviados ao mundo, nós somos enviados na catequese para testemunhar e servir. Mas a gente só vai testemunhar e servir se nós tivermos feito essa experiência também, essa vivência. E senão, não vai testemunhar e não vai transbordar dessa mesma vivência. A paróquia precisa ser lugar onde se assegure a iniciação cristã. Então, a paróquia ela deve ser esse local que leve aqueles iniciados, né, a ter essa vivência de iniciação à vida cristã dentro da sua igreja. E quando isso não acontece, não adianta ter só lá as pastorais funcionando se você não tem esse processo de iniciação à vida cristã para aquelas pessoas que querem permanecer. Porque os grupos vão morrer, porque não vai entrar mais ninguém novo, só vai ter velhos, idosos, não que eles não sejam importantes, eles são, né? Mas assim, a igreja vai morrer neles. E aí não adianta reclamar depois, meu grupo tem poucas pessoas, ou meu grupo tem ou melhor, o grupo que eu participo só tem idosos. Como está o processo de acolhida desses grupos que reclamam tanto aí, né? Será que eles estão fazendo alguma coisa para se adaptar a essa mudança de época?
Será que eles estão acolhendo essas pessoas que estão saindo da preparação da catequese para uma vivência dentro do seu grupo, uma experiência de Jesus Cristo dentro do seu grupo? Né? Então, nós temos que ajudar esses grupos a pensarem nessas questões para que eles possam abraçar, sobretudo, essa catequese que nós estamos fazendo, né? O grupo de Texto dos Homens, ou Legião de Maria, ou a Pastoral da Oração, Rede Mundial de Oração. Será que eles estão acordados com essa realidade de que tem adultos que estão terminando esse período sistemático, orgânico da catequese, mas eles precisam participar da vida da comunidade dentro de um grupo. Será que esses grupos que aí estão, que estão reclamando que só tem idosos, que tem poucas pessoas, eles estão ajudando essas pessoas ou motivando esses mesmos que estão terminando o processo ou dentro do processo para conhecer a sua realidade e a partir daí possam continuar ou vivenciar ou ir para esses grupos? E aí é importante ter uma acolhida realmente, de fato, para essas pessoas. Não adianta também você ir lá e de forma grotesca, às vezes, fazer o convite, ou simplesmente fazer um convite superficial e depois não fazer acompanhamento nenhum. Não adianta. Então, o processo ele tem que ser profundo de mudança no sentido de tocar os corações, motivar e permanecer neles, né? Porque não é algo que vai dar um estalo, acontecer, pum, pá, aconteceu, vão lá e não, ele é permanente. Você vai, faz o convite, permanece visitando, né, acolhendo, levando momentos ou experiências a essas pessoas que eles possam se apaixonar por esses grupos, né? E essa vivência nesses grupos. Dentro desse processo de mudança de época também, somente acontecerá a efetiva iniciação cristã se a paróquia renovar a sua estrutura organizacional, né? E aí, vocês enquanto catequistas, nós enquanto catequistas, temos que ajudar muito os nossos párocos a melhorar a questão da estrutura organizacional das pastorais dentro da nossa paróquia, para que eles possam acolher de fato, né, e receber esses novos que estão iniciando, para que eles possam fazer a experiência do Cristo ressuscitado ali no grupo deles, né? No grupo que existe dentro da pastoral. E aí é importante que tenha uma pastoral de conjunto, ou seja, várias pastorais que estejam ajudando uma a outra nesse caminhar. Quando acontece esse processo de pastoral de conjunto, uma ajudando a outra, o processo ele fica um fluxo, né, bem fluido e também mais fácil de se atender às necessidades que vão surgir. E nessa mudança de época é importante essa catequese de inspiração catecumenal, que é essa que nós estamos fazendo agora, né? Onde faça a experiência a partir da vivência dos primeiros discípulos, né? Das primeiras comunidades, como eles viviam, a partir dessas experiências é que nós estamos tentando ajudar estes novos catequizandos, crismandos, catecúmenos, na sua vivência, né? E é a partir da mesma forma como eles estavam vivenciando que a gente está tentando colocar, resgatar, porque tinham resultados. Uma restauração do catecumenato, né? Ou seja, daqueles adultos, né, que ainda não têm essa vivência da iniciação cristã, sobretudo nos três sacramentos, né, possam voltar a participar desse processo catequético. E aí também, nessa mudança de época, tem a publicação do Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, que é o RICA, que já está aí há muitos anos, né? Então, todo o nosso processo de inspiração catecumenal é baseado nesse RICA, né? Que é o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. Então, todas as celebrações, os ritos, eles são tirados daí e aplicados a cada faixa etária, né? Para jovens, adolescentes, jovens adultos, eles são aplicados às celebrações de forma que atenda àquela realidade. E assim, né, pegando essa catequese nova, com essa metodologia de inspiração catecumenal, ele vai possibilitar também aos já batizados, que não foram suficientemente evangelizados, a aprofundar sua opção por Jesus Cristo, configurando-se uma identidade cristã.
E o que mais nós temos na nossa igreja? São pessoas adultas que não foram evangelizados. Então, eles são carentes, né? Não conhecem a nossa realidade igreja direito, né? E aí acontece muito de que, não conhecendo, são facilmente manipulados, né? E aí qualquer outra religião que vier falar qualquer coisa, a pessoa vai e muda de religião porque não conhece a nossa religião, a religião que se está. Então é necessário fazer um trabalho de recatequização desses mesmos que já receberam os sacramentos, ou seja, que não foram suficientemente evangelizados, né? Então é necessário fazer esse trabalho nas nossas paróquias, principalmente na nossa paróquia. E, sobretudo, ter uma formação continuada para quem é iniciado na fé, ou seja, não parar ali simplesmente após recebidos os sacramentos, né? Não podemos, nós temos que ter essa visão de que a catequese, ela não para quando se recebe o sacramento, ela vai ser contínua, esse processo de iniciação vida, na fé. Ele vai ser contínuo para a vida inteira. A gente vai estar estudando, aprofundando, conhecendo. Então, ter formação continuada, né? No aprofundamento da fé da pessoa de Jesus Cristo, da palavra de Deus, da vida comunitária, da liturgia, dos sacramentos, são temas importantes para que esta formação seja contínua. Então, que na nossa paróquia vocês possam sugerir sempre temas para que possam ser trabalhados com as pessoas da nossa própria paróquia que necessita é, fazer essa formação contínua, porque não são suficientemente evangelizados. E aí existem diversos instrumentos que ajudam nesse processo, né? Então, por exemplo, na abordagem tradicional, que é antiga, há um método, uma transposição, e os instrumentos utilizados são fala, catecismo, perguntas e respostas. Na abordagem experiencial, a questão do método da experiência da pessoa, da vivência, né? Em que há situações da vida nos levam a fazer tudo isso. Enquanto que com a abordagem interação fé e vida, né, que é uma das partes que nós também trabalhamos na nossa catequese, há o que? Uma diversidade, né, e aí são diversos instrumentos que ajudam no envolver o catequizando, na sua vivência, na sua inculturação, e aí a partir daí vivencia-se melhor a questão da catequese, né. Então, assim, a catequese é essencialmente uma ação pedagógica, tem intenção educativa, desenvolve-se como processo educativo e recorre a métodos e técnicas próprias. E quais são os pilares desse processo educativo na fé? Os pilares do processo educativo na fé, primeiro é o sujeito primeiro do processo educativo. Quem é o sujeito primeiro do processo educativo? É o próprio catequizando. Que realmente é o educador, é Deus. A catequese é um ato de fé. E dentro desse processo, a educação, a ação educativa é obra especialmente de Deus Espírito Santo. Nós temos que ter esses pilares aí da nossa educação na fé. O sujeito segundo deste processo é quem é o catequizando. Ninguém se relaciona com Deus no lugar dele, nem responde a Deus no lugar dele. Trata-se de um mistério íntimo de fé entre a pessoa e Deus. Então, o catequizando é esse sujeito dentro desse processo todo. Então, a Deus e o catequizando faz essa experiência de Deus, né? Os catequizandos fazem essa experiência de Deus através da catequese. O sujeito terceiro do processo educativo é a comunidade eclesial, na qual está a família. Elas são um meio ambiente uteral que propicia tudo o que o catequizando necessita para crescer, viver, desabrochar na fé e dar frutos. Então aí começa aquele tripézinho: Deus, catequizando e comunidade. Aí vai de fato estar iniciando o processo catequético. Ou seja, a comunidade ela é importantíssima no processo educativo da fé. E o quarto sujeito da educação da fé é o catequista. Ele é um ministro delegado pela comunidade eclesial e pela família para mediar a educação. Ou seja, nós, enquanto catequistas, fomos escolhidos da comunidade, tirados da comunidade, para educar na fé aqueles que pretendem
querem continuar ou vivenciar o processo educativo na fé enquanto católicos. Então, nós fomos escolhidos para que pudesse isso acontecer. Então, nós somos um ministro, e agora nós temos o nosso próprio ministério, que é o ministro do catequista, e futuramente a gente vai estar dando, enquanto catequese e arquidiocesana, as orientações para que possam recebê-los. E aí, então, nós somos ministros nesse processo. Nós somos um mediador que facilita o processo. Neste caso da fé, ele é também ministro, representante de Deus, que é educador primeiro. Quem é o educador primeiro é Deus. É Deus que educa primeiro. Então, aí acontece, né, esses quatro pés que sustentam a nossa catequese. Deus catequizando a comunidade e o catequista. A mediação do processo participativo, né, a catequese não é aula, não é conferência, nem ensino acadêmico. É interação com Deus e com os que nele creem na busca de um aprofundamento na fé, na esperança, na caridade, nos conhecimentos religiosos, no engajamento da igreja, na sociedade. E aí o nosso ato catequético se dá nesses quatro pés: Deus, catequizando, comunidade e catequista. E quais são, a partir dessa vivência, todas as nossas urgências pastorais para poder se dar uma catequese com respaldo, com resultado eficaz? Primeiro, ter uma formação continuada para a comunidade, para o clero e para os catequistas, que possa atender e fazer com que a comunidade possa compreender o que é ser catequese, o que é catequese de fato. Segundo, uma compreensão da importância da catequese na ação evangelizadora da igreja. Terceiro, uma valorização da dimensão celebrativa no processo de catequese com inspiração catecumenal, ou seja, todas aquelas celebrações que acontecem, que tem no subsídio, ter essa valorização. Quarto, tem uma promoção da inter-relação entre o ministério dos catequistas e o ministério da comunidade eclesial, né? Fazer essa inter-relação, né, desses ministérios tão importantes dentro da comunidade. Quinto, uma promoção da unidade dos sacramentos da iniciação à vida cristã, ou seja, enfatizar, levar as pessoas a refletirem, a valorizarem os sacramentos, né? E sexto, a articulação entre o processo da catequese como inspiração catecumenal e a participação na missão da comunidade eclesial. É articular todo esse processo de catequese dentro da igreja. E para a gente pensar, né, ou seja, para ficar na mente e no coração, não basta apenas modificar a mentalidade dos catequistas, mas a igreja, como um todo, em todas as suas estruturas e instâncias, precisa se converter a partir de uma nova eclesiologia, ou seja, uma nova forma de ser igreja. Se a igreja não muda a catequese. Dessa forma, a iniciação à vida cristã se insere hoje em um projeto geral de renovação da igreja, seja no sentido de constituir um fator importante de reforma eclesial, seja na promoção de novas formas de relação entre a igreja e o mundo. A igreja é cultura, a igreja é compromisso histórico, libertação. E uma igreja menos piramidal, mas de comunhão e participação, expressão visível da Trindade, capaz de valorizar a missão e o ministério dos cristãos leigos e leigas, ou seja, valorizar sempre esses nossos ministérios, né? Principalmente agora o nosso. E aí uma coisa para que a gente possa refletir durante o nosso processo de descanso, de maturidade ou de descanso da catequese, é a gente pensar o que entendemos por catequese a partir dessa nossa reflexão, o que entendemos por iniciação cristã a partir dessa nossa reflexão, como o documento de Aparecida entende a iniciação cristã hoje, né? Como o diretório de catequese recente nos orienta para a catequese realmente renovada e atual. Então, são pontos para que vocês possam refletir, buscar, conhecer, para poder amadurecer na fé, né? Cada um de vocês. E aí conclui-se esse nosso momento, né, de pensar a catequese como iniciação à vida cristã, um serviço de iniciação à vida cristã, né? E aí vamos para as dúvidas. Se vocês têm algumas dúvidas ou questionamentos ou perguntas que queiram fazer para a gente poder pensar.
Nenhuma? Ó, eu achei, José Carlos, tudo muito válido que foi abordado, né? Hum. O que eu acho é assim, como você falou, a catequese hoje não tem nenhum tipo de divisão, é tudo misturado, crisma, primeira Eucaristia, jovem, adulto, né? Batismo, é uma coisa só, né? Uma igreja só. Uma igreja só não, é um grupo só, no Uma caso, né? pastoral só. É uma pastoral só, sim, obrigado. Uma Uhum. pastoral só. O que eu acho que hoje está faltando, realmente, que também você até passou, é um compromisso das pessoas a querer assumir, né, uma pastoral dessa, porque a Paróquia Nossa Senhora de Fátima está realmente muito carente de catequista, principalmente para a catequese infantil, né? Até Uhum. também a catequese de jovens e adultos, que também tá bem, bem carente mesmo. Se Ellen tivesse presente, que ela não está aqui, mas está Carlinha, está Nelson, que também participa, tá Beth também que participa, sabe disso, né? Uhum. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais compromisso e realmente enxergar esse lado de ser realmente igreja. Uhum. Zé Isso é, Carlos, quer falar? é importante essa reflexão, né? O padre Walter falava que tem uma vez que teve uma celebração do Dia do Catequista que surgiram mais de 20 catequistas, né? Ele não sabia, né? Então, assim, cadê todos esses catequistas que estavam naquele dia e que não continuam ou que não permanecem, né? Como fazer para poder ou vivenciar ou entrar em contato com esses mesmos que se colocaram ou diziam que eram catequistas naquele dia lá? Será que não está faltando também? Porque às vezes as pessoas acham bonitinho pela camisa, né? Por estar na celebração e tal, então eu sou catequista, né? Mas a gente sabe que não é fácil ser catequista, não. Não é fácil. Porque é muito compromisso mesmo, é muita responsabilidade, não é fácil mexer, ser catequista, né? Então, onde estão todos aqueles que estavam naquele dia que não permaneceram, né? Porque Olha, não adianta ir na celebração, no dia do catequista, dizer que é catequista, você não está na prática, na vivência. mas assim, onde estão todos na igreja. Eu creio que a maioria. São todos feitos convite. Todo mundo convida, aí diz que vai participar, e não consegue participar. Nós estamos, todas aquelas pessoas que o padre gravou essa imagem daquela quantidade imensa de pessoas no dia da festa do catequista, que foi o negócio da camisa amarela, e ele ficou com Isso, aquele negócio, aquela imagem na cabeça dele, que ele não esquece, na verdade, né? E aí, mas não tem, as pessoas não se souber chorar, ou então tá com problema de família, ou então aconteceram várias coisas, na verdade, várias coisas, que esse ano de 2022 foi uma carência imensa de catequistas, imensa, 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 imensa. E esse ano que voltou a catequese presencial, nós tivemos assim um número enorme de crianças, né? uhum, E nós ficamos, na verdade, com 3 turmas, mas foi muito carente de catequistas. E esse ano de 2023, nós não sabemos o que vamos fazer, né, para poder uhum, acolher todas essas crianças. Acho que já tem, acho que vão surgir, que a gente não tem catequista suficiente. Não temos uhum. mesmo. Entendeu? A gente tem, eu não sei, vai ter que marcar uma reunião com o padre para ver tudo isso, mas agora em janeiro mesmo o padre entra em férias, não é isso? Isso, exatamente. Vai estar Como de a gente férias. só vai retornar à catequese, bem provável que no início de março,
Uhum. Para a gente ver quem são as pessoas que podem nos socorrer, principalmente a catequese infantil. Uhum. Seria bom entrar em contato com Thelma, esses que já Oi? deram os nomes e não estão surgindo, para ver se eles vão querer continuar. Porque se não for querer continuar, aí você já sabe que não pode contar com eles. E a partir daí, saber quem realmente você pode contar. Aí, sabendo quem pode contar, você vai chegar. Agora vamos pensar como a gente vai fazer para poder chamar novas pessoas para poder participar. E aí teria que ter uma formação específica para essas pessoas, porque mesmo que haja a carência, a gente também tem que lembrar que não pode ser simplesmente boa vontade e qualquer um, né? Então, aí teria que ter realmente uma preparação dessas pessoas para poder assumir o ser catequista ali, né, dentro da catequese, né. Então, eu acho que o primeiro passo é vocês entrarem em contato com essas pessoas que estavam e que vocês têm uma lista, né, de ver assim, quem são realmente, se vai querer continuar, porque nós estamos precisando realmente para o ano que vem, né, então temos que ter essa certeza de quem é que vai e quem não vai, para você poder ter certeza, meu grupo é esse, então só tenho certeza desse. A partir daí, assim, vamos ver como a gente vai fazer para poder chamar novos catequistas, fazer uma preparação para esses novos catequistas que se inscreverem. Zé Carlos, Oi. Zé Carlos, Jacira falando. Não vamos esquecer também, eu até convidei uma mãe que participa do grupo de mães, ela que já foi catequista, mas depois ela se afastou porque casou, teve os filhos e não deu assim condição para continuar. Quer dizer, tem muito tempo. E aí eu a convidei ela que no grupo de pais, que eu digo pais, mas só aparecem mães, né? Só participam dessas mães que levam as crianças para a catequese. E a gente tem esse trabalho com elas, onde elas participam de uma evangelização enquanto as crianças estão nos encontros. E está sendo muito bom. Então, eu convidei essa mãe para participar, não sei se ela está aí, aqui nesse grupo, eu dei para ela participar, Edneia, para ela participar, para que ela pudesse, junto comigo no grupo de pais, a gente poder fazer esse trabalho de evangelização, né? Porque, no caso, né, como você colocou, as pessoas às vezes da minha idade, e para ficar com criança já não é muito legal. É bom pessoa mais jovem ficar com mais jovens, né? Que tem uma outra dinâmica. Então, eu fico com um grupo de pais. Porque catequese, para mim, eu gosto muito, entendeu? Enquanto eu puder, e vocês me permitirem, como pessoas assim que estão à frente, e eu me sinto assim muito bem nesse grupo. E aí eu estou com esse trabalho de evangelização. E desse grupo de pais da nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima, muitos catequistas saíram desse grupo. Hoje são catequistas, mas participaram inicialmente do grupo de pais. Então, o objetivo maior é esse, é a gente trabalhar esses pais, evangelizar esses pais, tornar assim, importante a participação deles, acompanhando os filhos, né? Trazendo esses filhos para caminhar também, e formar esses pais como catequista também. Não sei se você concorda assim, se você quer que você acha desse. Sim, esse é um projeto muito bonito, que existe até na paróquia também, São Brás. No São Brás, também aqui na Floreiro 2B, existe o grupo de mães, que eles mesmos conseguiram fazer esse trabalho bonito também, de chamar muitos pais que se tornaram catequistas, né? Então, tem um grupo, segundo eles, tem um grupo lá bem interessante nesse sentido. Então, é uma iniciativa boa, né? Que você, ao mesmo tempo que catequiza os pais, você pode estar fazendo aquele trabalho de sondagem, descobrir daqueles que podem vir a ser catequistas também. Alguma dúvida ou outra colocação? Carla está perguntando como fazer para a catequese com pais e padrinhos seja eficiente. Primeiro, eu acho que o grupo tem que sentar um pouquinho e pensar na questão do como atingir pais e padrinhos, que a gente sabe que vai para a igreja no intuito simplesmente de receber um certificado, para que possam ter uma permanência, uma continuidade no processo, né?
porque, assim, às vezes as formações, a maioria das formações são muito boas no sentido de um encontro formativo, né? Se for como regra, né, o que pede o nosso ordinário diretório litúrgico sacramental é que seja no mínimo, 4 horas de preparação, né, com esses pais e padrinhos, para ajudá-los a refletir essa questão. Talvez pensar em algo de acompanhamento, não só você faz a ficha da pessoa, tem os dados das pessoas, mas falar que se vai fazer um acompanhamento mais contínuo desses pais e padrinhos que foram feitas a preparação dentro da catequese com os pais e padrinhos, né? Ou um acompanhamento mensal, ou de 2 meses, mas de estar ou ligar, de fazer uma presença mais contínua na vida deles, né? Acredito que talvez tenha um resultado mais eficaz quando você acompanha esses pais e padrinhos, não só no encontro, mas que tenha talvez uma equipe ou pessoas responsáveis depois dos encontros, você ligar para as pessoas, para esses pais e esses padrinhos, de saber como é que está a participação deles, de procurar saber como é que está o acompanhamento com os afiliados, né? Sabemos que não é um trabalho muito fácil, né? Nada vai ser fácil, como qualquer um outro, não é nada fácil. Mas requer um compromisso maior nesse sentido de fazer um acompanhamento. Quando você faz acompanhamento, você vai descobrir um pouco mais profundamente a vida dessas pessoas e aí vão perceber quais desses pais que ainda não têm os outros sacramentos, quais desses pais estão tendo pais e padrinhos que estão tendo dificuldades no sentido faltando algo, um acompanhamento de pessoa para pessoas idosas, um acompanhamento da pastoral social, um acompanhamento de algo que eles estão precisando naquele momento espiritual, por exemplo, né? Então, assim, fazer-se presente na vida deles para que eles possam sentir que existe uma igreja de Jesus Cristo que os acompanhe. Eu acredito que um primeiro passo seria fazer esse acompanhamento destes que fazem a preparação. Lourdes, levantou a mão. Eu estou achando muito interessante, eu acho muito pertinente isso aí tudo, entendeu? Mas a minha preocupação em tudo é o seguinte: se a gente está tendo um pouco de dificuldade com a preparação como um todo, principalmente no caso, eu falo especificamente com o pessoal do Crisma, entendeu? Para a gente trazer essas pessoas, acompanhar realmente essas pessoas, a gente já tem uma dificuldade. E a minha sugestão seria realmente que agora, no ano de 2023, a gente retomasse esse pessoal todo, entendeu? Para poder ver o andamento deles. Agora, quanto aos pais e padrinhos, eu fico com o pé atrás, porque muita gente é de fora, vai para lá, né, dizendo que é uma formação, não sei o que lá, que a gente sabe que é uma catequese, graças a Deus, hoje se fala realmente em catequese. Agora, é preciso saber também, Zé Carlos, se todas as paróquias estão também fazendo a mesma coisa, porque senão chega um e diz assim, olha, a tal paróquia não faz isso, a paróquia de vocês exige muita coisa. Então, a gente fica assim com o pé atrás. Eu realmente fico muito preocupada com isso, e a gente realmente não vai ter, apesar da gente não temos muitos catequistas, mas os catequistas que a gente tem são comprometidos. Os que estão hoje aí, né, são realmente comprometidos e, às vezes, fica sobrecarregado com as coisas. Então, a minha preocupação é essa. Como a gente fazer esse tipo de trabalho e o que é que a igreja eu falo como pároco, né, como o dirigente da igreja, como todo, como é que eles podem abordar isso para que abranja mais as pessoas e as pessoas entendam melhor. Porque nós catequistas somente, não podemos fazer isso. Não podemos, não temos tanta capacidade
para levar isso avante, entendeu? A não ser que surja sempre a igreja falando, dizendo alguma coisa, fazendo encontros também. Uma das sugestões que eu dei no ano passado também, fazendo encontros com todos os catequistas, mas assim, não uma vez ou outra, um retiro, uma coisa, mas que se tenha momentos mais assim apropriados, pelo menos umas 3 vezes durante o ano, não só com os catequistas, mas com toda a comunidade, com todas as pastorais, para que uma conheça o movimento do outro. Então, a minha preocupação é essa. Se a gente quer fazer uma catequese certa, é que eu saiba, por exemplo, Zé Carlos está trabalhando na pastoral do dízimo. Então, Zé Carlos vai trazer para mim, como pastoral catequética, o que é que os dízimos está fazendo, entendeu? Eu não sei se vocês estão me entendendo muito, gente, mas eu quero entender o seguinte, que haja essa troca, como a gente tem, por exemplo, a gente teve muita defasagem, talvez esse tempo de pandemia foi muito difícil para a gente, né? Eu acho que a nossa paróquia, principalmente o Padre Walter, apesar de fazer muita coisa, mas hoje houve muita defasagem assim, no relacionamento. Por exemplo, os conselhos de pastorais, os conselhos sei lá, do outro. Os 2 conselhos, entendeu? Não tiveram muitos encontros para poder a gente trabalhar muito essas coisas. Não sei. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas eu estou aqui com minha cabeça meia coisa para poder entender melhor. A questão do acompanhamento, a gente sabe que nós somos poucos, né, realmente compromissados, aqueles que lá estão, mas o processo em si, para que se tenha um resultado, ele tem que ser encaminhado começar por um caminho, né? E o primeiro passo seria esse. Eu sei que essas pessoas que moram em outras paróquias, que moram em outros locais, que fazem a preparação para pais e padrinhos, por exemplo, na nossa paróquia, eles podem até, você vai fazer um acompanhamento, etc., porque o que pede lá no itinerário catequético é que se faça 4 encontros, por exemplo, de pais e padrinhos, que faça 4 encontros. Um encontro que seja na igreja, 2 encontros na igreja, 2 encontros na casa dos padrinhos, e o 5º encontro seria uma celebração no dia de Nossa Senhora da Luz, com todos aqueles que fizeram a preparação para pais e padrinhos durante o ano. Durante o ano todo de 2022, fizeram a preparação, no dia 2 de fevereiro, que é de Nossa Senhora da Luz, façam a celebração, convidando todas as pessoas que fizeram a preparação junto com seus afiliados para participar dessa celebração. O correto seria que durante esse ano de 2022, a equipe da catequese com pais e padrinhos tivesse feito um acompanhamento dessas pessoas que fizeram essa preparação, e aí ia conhecendo a realidade deles, e nessa data já estaria convidando para essa celebração. Então, assim, mesmo que a pessoa participe de outra paróquia, etc., tem a possibilidade de fazer um acompanhamento, mesmo que seja remoto neles, né? O mais interessante é que, e seria muito mais eficaz, que na nossa paróquia só fizessem a preparação para pais e padrinhos aqueles que fossem da nossa paróquia. Cada paróquia ia fazer a sua. Mas nós sabemos que a nossa realidade não é essa. Então, a catequese das nossas paróquias com pais e padrinhos, ela está aberta para qualquer pessoa de outras paróquias da nossa arquidiocese. Então, eles podem vir e fazer em qualquer uma das paróquias, né? Essa é uma orientação que já tem na nossa arquidiocese, né? Agora, os processos, como deve ser, eles já estão lá bem definidos no Diretório Litúrgico Sacramental, né? E também com essas novas metodologias. O que as pessoas mais reclamam nesse sentido de que uma mais fácil e outra mais difícil, é no sentido de que as paróquias que têm essa facilidade para a preparação para pais e padrinhos é porque não seguem corretamente as normas, né? Então, há um desejo muito grande de nós, da Pastoral Arquidiocesana de Catequese, de que realmente esses padres ou essas equipes da catequese com pais e padrinhos possam participar das formações e possam levar a sério o que está pedindo o Diretório Litúrgico Sacramental,
Porque a gente já tem informações de paróquias que preparam em meia hora, né, para essa catequese com pais e padrinhos. Então, isso para a gente é um absurdo, porque tem paróquias que levam a sério e há uma preparação, pelo menos, no mínimo, de 4 horas, ou até de mais tempo, até de um dia inteiro de preparação. Então, é, é difícil para a gente poder fazer esse trabalho todo, porque tem pessoas, infelizmente, sobretudo párocos, que não conseguem abrir-se a esse horizonte e acha que deve facilitar, no sentido assim, vamos colocar a palavra entre aspas, facilitar essa questão da preparação, mas para um batismo que vai ser continuamente ato social, ou seja, a pessoa vai se preparar, não vai receber o sacramento, simplesmente você está praticamente jogando o sacramento fora, porque a pessoa não vai continuar na igreja, ela vai simplesmente fazer o sacramento e depois vai sumir, entendeu? Quando se há uma verdadeira vivência e a procura de que aquele sacramento, aquela catequese seja de fato para a iniciação à vida cristã, eles vão continuar, mesmo que não continue ali na sua paróquia, mas onde eles estiverem, eles vão continuar. Isso se dá através de uma preparação realmente eficaz e aí de catequese ou com pais padrinhos ou crianças, jovens e adultos. Quando não há um respaldo acolhedor, tanto da comunidade, do pároco ou do próprio grupo de catequese, a coisa não vai funcionar, né? Aí realmente não vai para frente. Por isso que é importante esse processo de abertura, o que eu estou falando no sentido de acompanhamento, no sentido de exigências, não é nada além do que está dentro do diretório litúrgico sacramental, né? Porque eu não estou exigindo mais do que está se pedindo lá, o que se pede lá no mínimo, entendeu? Então, é o que a gente quer motivar para que as paróquias, durante a sua preparação, possam vivenciar isso, né? E aí é importante que todos vocês catequistas conheçam o Diretório Litúrgico Sacramental, né? Conheçam as normas lá, porque às vezes tem coisas lá que às vezes vocês, enquanto catequistas, não sabem, e aí ficam na dúvida, né? E lá rege todas as normas, né? Se não tem, vá na secretaria e pede lá para você ler o Diretório Litúrgico Sacramental, ou então pode até comprar também esse diretório litúrgico sacramental para você conhecer. E aí tem todas as normas para todos os sacramentos, né? E é importante que se conhecendo, aí você vai vivenciando. E se outras paróquias não vivenciam, então, se as pessoas que não querem fazer com aquela que está levando a sério o processo catequético, que eles façam da outra, né? Mas vocês têm a plena consciência de que vocês estão fazendo correto, certo? A Tayane levantou a mão, não sei se ela quer falar ainda. Na verdade, era justamente sobre o que Carla colocou e Lourdes trouxe o complemento. E você agora, né, trouxe aí a resposta em relação a essa catequese de pais e padrinhos, que quando a gente fala da catequese de pais e padrinhos para aqueles que estão também fazendo a catequese infantil, da crisma, entre outras, é mais fácil da gente, de fato, conseguir manter essa questão do acompanhamento, mas aí quando vem aquelas pessoas que estão ali só para fazer a catequese, pegar o documento para batizar uma criança, né, muitas vezes encontrou uma paróquia que estava fazendo, ligou, agendou, chega lá na manhã de sábado, e acho que foi isso que é uma preocupação de Carla, e eu passei também um tempo participando dessa catequese de pais e padrinhos, e eu vi que muitas pessoas chegam lá já achando que vão pegar o papel na hora que chega para ir embora, porque já querem simplesmente o documento para poder batizar uma criança. Então, não estão ali para realmente entender o que é o sacramento do batismo, saber a real importância, né, daquele sacramento na vida daquele que vai se tornar o afilhado. E aí, quando ela traz o questionamento, né, de como tornar essa catequese de pais e padrinhos mais eficiente, eu acredito que foi justamente isso que você trouxe agora, desses momentos, né, de pessoas que simplesmente chegam lá para aquele momento e depois
a gente acaba não tendo nenhum outro contato. Uhum, certo. A catequese, alguém postou ali, né? A catequese para... Deixa eu ver a pergunta certa aqui. Então, a catequese a serviço da iniciação cristã é uma utopia? Desde 2007 estamos tendo formações sobre isso e continuamos nadando e morrendo na praia? Não, não é utopia. Ela já acontece de fato, né? E em muitas paróquias, é, em outros estados, ela acontece de fato, né? Então, ela vem, primeiro teve um estudo, né, o estudo 95, que nos ajudou nessa reflexão do que é a iniciação à vida cristã. Depois, em 2016, foi lançado o documento 107, e aí depois, a partir de 2016, para que a gente está refletindo, aprofundando bastante sobre a questão. Ela não é fácil ser colocada em prática quando não abraçada, né? Mas quando ela for abraçada, principalmente nós, enquanto catequese, que já abraçamos basicamente quase tudo, ela é muito mais fácil ser trabalhada, porque ela tem uma resposta muito mais eficaz para a realidade dos catequizandos, né? Então, quando você coloca em prática esse serviço de iniciação à vida cristã, ele fica muito mais fácil. Então, a catequese, quando faz parte desse processo todo, mas aí só que a gente tem que perceber que não depende somente da catequese, depende também da paróquia. Por isso que é importante que os párocos, é importante que os religiosos, é importante que os leigos tenham formação do que é isso, para que eles possam poder, compreendendo, possam colocar na sua prática, na sua vida de comunidade eclesial essa vivência, que eles também são responsáveis ou responsáveis pela catequese. E a catequese é uma parte só dessa iniciação à vida cristã, ela não é o todo. A vivência dos grupos pastorais, movimentos, etc., também é parte dessa iniciação cristã. E ali é a prática de tudo aquilo que eles vivenciaram dentro da catequese, né? Então, a catequese é parte, mas não é uma utopia, ela é realidade, porque ela já está acontecendo em vários locais do Brasil, né? E algumas vezes, e aí dentro da nossa arquidiocese, alguns locais também já acontece. Então, temos que lembrar que existe uma organização própria, por exemplo, a catequese tem a sua organização própria, que é a pastoral catequética. A iniciação à vida cristã, ela deveria também ter a sua organização própria, porque ela abrange algo maior. Então, deveria ter sua iniciação à vida cristã a nível arquidiocesano, forâneo e paroquial, para que possa trabalhar juntos com todas as outras pastorais. E aí é aquilo que Lourdes falava, e que eu já falei no início, que é importante que haja uma pastoral de conjunto. O que é uma pastoral de conjunto? São todas as pastorais unidas, trabalhando juntas para poder acontecer de fato o reino de Deus, acontecer de fato a evangelização, acontecer de fato a catequese. Quando houver essa união de fato, ou da maioria das pastorais e grupos de movimentos dentro, para poder abraçarem essa causa, vai ter um resultado melhor, né? Por isso que todos os documentos estão sendo assim motivados, reforçados para que haja realmente essa pastoral de conjunto, né? Então, todos os documentos novos estão colocando isso, né, da pastoral de conjunto. Nós tivemos um encontro das pastorais arquidiocesanas, e lá foi colocado um resumo, motivar a formação e o trabalho das pastorais de conjunto, para que possa ter um resultado melhor e eficácia da evangelização na nossa arquidiocese. Então, é necessário, então está sendo motivado que todas as pastorais tenham esse trabalho de vivenciar a pastoral de conjunto. E aí, quando as pessoas despertarem para isso, vai realmente haver um resultado mais eficaz. Lourdes, você levantou a mão, e Jacira também. Eu quero, olha, eu sempre defendi essa causa, porque, olha, nós já tivemos aí na nossa paróquia, né, há um tempo atrás, por conta dessa junção, né, de um conhecer o trabalho do outro, a gente tem alguns catequistas aí que já saíram daí, que realmente a gente conseguiu tirar dos outros grupos.
Aí tinha pessoas que nunca foram batizadas, nunca foram crismadas, e a gente conseguiu isso aí. Então, eu sinto muito, assim, um pouquinho essa falta dessa junção, dessa união, entendeu? Às vezes eu sinto essa junção, essa falta de união. Agora, uma sugestão também que eu daria, que eu tenho na minha cabeça agora, é de fazer o seguinte: que tal a gente, nós como catequistas, fazer a nível de forania, que também foi uma coisa que já fizemos no passado, né? Agora a gente não está fazendo, mas a nível de forania, para incentivar mais os nossos catequistas, porque a nível de forania, um vê o trabalho do outro, um vê a realidade do outro, e fica mais fácil, porque a gente vai levar isso para os nossos párocos, e eles também vão trabalhar isso aí. Eu acho que é muito importante a gente levar isso aí como catequese como todo, para que esse rica fique mais rico. É. Agora, Então, viu, Zé Carlos? Agora, eu acho sim, que a gente não pode esquecer, depende muito da participação, dessa preparação de pais e padrinhos. Na nossa paróquia, por exemplo, acontece essa preparação, porque, como o Tayane colocou, às vezes eles chegam nessa preocupação, achando que vão receber logo o cartãozinho, que não é rápido, e quando eles chegam com essa preocupação, mas que eles são acolhidos, que eles são trabalhados, que a gente começa a falar do amor de Deus, começa a explicar para eles, começa a passar para eles, conscientizá-los, da importância de você ser padrinho, do pai escolher o padrinho, do padrinho dizer sim naquele momento para batizar o afilhado. Então, a gente faz um trabalho que, inclusive, depois ele sai realizado, ele sai conscientizado da importância. E, inclusive, já tivemos desse grupo de preparação de pais e padrinhos, desse grupo de pais e padrinhos que foram preparados, de sair dali catequistas. Nós temos exemplo, tem um na paróquia mesmo, tem uma pessoa na paróquia que é do grupo de liturgia, que ele veio, é catequista, né? Ele veio de quê? De uma preparação de pais e padrinhos. Depende muito da gente acolher, desse acolhimento, da abertura, da gente falar, da gente explicar, da gente conscientizar ele. E outra coisa também, tem uma menina também, que ela está na crisma, ela fez a crisma agora, Patrícia, e ela disse que ela participou da preparação de pais e padrinhos, e ela não participava de igreja. E a partir do momento que ela começou a escutar, que ela começou a participar desse encontro, ela despertou nela essa necessidade dela participar mais da igreja, dela vivenciar mais essa fé dela, né, que de batizada, essa forma dela batizada, de cristão batizado. E hoje, esse ano, ela participou do grupo, foi crismada no grupo. Então, isso aí também é fruto, a gente não pode esquecer. Até a gente esperar que haja essa importância, que é muito importante, essa forma da gente reunir, convidá-los, né? Enquanto não tem essa dificuldade de convidá-los para um encontro após o batizado, em outro momento, o importante é a gente fazer esse trabalho, entendeu? A gente, nesse próprio encontro, a gente tentar catequizá-los. Não Sim. sei. O ideal realmente é no próprio encontro, porque o encontro é para isso, é para catequizá-los mesmo. Então, catequizá-los. Tá certo essa ideia de que realmente o encontro é para catequizar os pais e padrinhos que lá estão, né? Não é doutrinar, mas é catequizá-los nesse sentido, mas que não só permaneça ali. Por exemplo, vocês tiveram resultados práticos sem fazer essas outras coisas a mais, mas fazendo essas outras coisas a mais, vocês vão ter um resultado maior, frutos maiores, porque vocês vão acompanhar, vão ver as realidades dessas pessoas e a partir daí vocês vão saber quem que vocês podem contar, quem que vocês podem continuar entrando em contato, né? Então vai ser um trabalho a mais, mas com um resultado mais eficaz no sentido de que vocês vão estar acompanhando e vocês podem convidar para atividades da igreja, vocês podem convidá-los para poder participar de algum grupo. Então, o trabalho, ele vai continuar além do encontro em si, de preparação para pais e padrinhos. Com certeza, é isso aí, é esse trabalho. Agora, como colocou, não foi colocado no início, o que é que precisa?
é preciso que o catequista que disse sim, que ele respondeu sim ao chamado, que ele esteja assim, de corpo e alma, que ele se entregue ao trabalho, não aquela coisa de vinho, não posso, é um compromisso. Então, quando você é chamado a ser catequista, você tem um compromisso com Jesus. Então, aí você tem que ser, doação. Essa doação que vai transformar o outro, que vai mudar o outro, vendo, né? Eu acredito que isso, né? É isso, certo. Né? Certíssimo. Alguém mais? Zé Carlos, Nelson, é o seguinte, eu falando sobre a catequese de pais e padrinhos, no caso que a gente vivencia isso, né? No caso eu, Jace, Yane, Carla, a gente vê muita gente chega ali na igreja ali para fazer o curso, né? Participar dessa catequese. Eles têm um horário, né? Eles olham o horário, que hora vai terminar? Fica naquela agonia de querer, né? É 1 hora? Não, a gente fala então, até 11 horas. Então, a gente faz um conteúdo de 3 horas a 3 horas e meia no máximo, entendeu? Não pode até ultrapassar. Ele falou, né? O certo seria 4 horas, mas como a gente não tem tempo, material conteúdo suficiente também, né? Tudo tem que ter um apoio. Falta o que também? A igreja também tem que dar esse apoio logístico, né? No caso, né? Aí só tem Thelma na secretaria para fazer a inscrição do pessoal, né? Aí tem gente que vem de outra paróquia, tem gente que é de outra religião ainda tem isso, né? De outra religião, que às vezes até não aceita, né? O convite, né? E tem gente também ali que são dois tipos, eu observo ali, são dois tipos de público, né? Os que participam de uma igreja católica, e os que não são, que são da vida, né? Evangélico, então de outra religião, de outra religião, no caso, espiritismo e tudo, né? Até de candomblé vai, você vê, né? Então, a gente lidar com esse tipo de gente lá, a gente conversa, a gente faz o convite e tudo, prepara o conteúdo, é bom. Depois, no início tem a resistência, mas depois eles vão vendo, né? Que a maneira de a gente lidar com ele, de mostrar o conteúdo e tudo, eles se doam, depois eles agradecem, pô, né? Fala elogio. Até em outra paróquia não é assim como vocês fazem aqui. É 1 hora de relógio, 2 horas. Vocês aqui têm um conteúdo bastante, né? Significativo, que atrai eles, prende eles, né? Desperta a evangelização. Isso é o que importa que a gente faz, nosso serviço ali. A gente vê que é um serviço que a gente doa, né? Se doa, como já se falou aí agora. Aí. A gente são poucos que se doam, tem aquele comprometimento. Porque falta isso, mais comprometimento dos catequistas, se doarem, né? Mas a gente vê isso, que está faltando isso, realmente, né? Então, ali ficam sobrecarregados, a gente fica sobrecarregado. Porque está no curso de pais e padrinhos ali, depois tem um batismo, são os mesmos, pô, né? Termina 2 missas, você está lá naquela rotina ali. Então, acho que a igreja tem que ter sua participação também nesse sentido, né? De nos ajudar também, para a gente caminhar junto, prosseguir essa caminhada. Isso. A gente tem essas dificuldades de falta de catequistas, né, para realmente estar ajudando nas diversas faixas etárias. Nós temos essa dificuldade, e não é só a nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima, mas muitas outras têm essas dificuldades também de trabalhar, né? Agora, esse processo realmente é importante de saber ouvir, de acolhida. Às vezes, você evangeliza muito mais quando você faz uma acolhida muito bem feita, né? E aí eles se sentem um pouco mais acalentados nesse sentido. E é importante esse processo de acolhida, né? De se sentir em casa. E o trabalho realmente ele é árduo, principalmente porque tem muita coisa para fazer, né? Porque a preparação, por exemplo, a pais e padrinhos, não é só a catequese lá no dia, né? No segundo sábado do mês, né? Das 8 às 11 horas. Depois tem a missa também, o batizado,
que é importante que a equipe possa acompanhar, né? Não deixar só o diácono lá sozinho, porque tem muita coisa dentro do processo de celebração que seria interessante que a pastoral estivesse junto com ele, né? Nesse sentido. Então, a gente sabe das dificuldades, né? A gente acaba, os catequistas, assumindo outras pastorais também, né? Pela falta de agentes, então a gente sabe que tem essa carência, né? Mas a gente tem que, às vezes, fazer algumas opções que nos ajude a fazer um trabalho talvez mais eficaz nesse sentido de compromissar-se, né, e ali levar a sério aquela coisa ali e se dedicar bem naquela pastoral para poder ter um resultado mais eficaz, né? Porque senão vai ficar realmente capenga, né, a situação das várias faixas etárias que aí tem e que às vezes não tem pessoas para trabalharem, né? Então, eu acredito que a partir desse Você ano falou uma que... palavra certa. Você falou uma palavra certa aí, desculpa eu interrompê-lo. Uhum, Acolhida, a palavra é essa, acolhida. Você falou é, essa palavra certíssima aí. isso. Porque aí não importa se a pessoa. Porque assim, pessoas de outras religiões, por exemplo, elas não podem ser padrinhos, né? Pode até, sendo pais, querer que seus filhos sejam batizados, mas, no entanto, os padrinhos têm que ser católicos, obrigatoriamente católicos e participantes, né? Mas acolher as pessoas em suas diversas questões é muito importante, porque às vezes você consegue tocar no coração da pessoa e converter a pessoas com uma boa acolhida, né? Então, talvez o projeto para 2023 seja a gente trabalhar essas questões de chamar mais catequistas para trabalharem na messe, que é grande e poucos são os operários, né? E aí todos os coordenadores de pastoral da catequese de cada faixa etária, né, é, fazer um trabalho aí de ver quais são realmente os catequistas que vocês podem contar, e aí a coordenação, que existe uma coordenação, né, pensar em formas de chamar mais pessoas ou convidar mais pessoas para serem catequistas, pessoas ou que vocês conheçam, ou que acha que vão ter essa responsabilidade, esse carinho todo para a catequese e que vai poder assumir, e dentro desse processo de assumir, essas pessoas passarem por um processo de preparação, de formação, para poder assumir enquanto catequistas, né? Porque aí não é só simplesmente chamá-los e jogar dentro de uma sala, etc., mas realmente prepará-los para assumir essa catequese, né? Então, eu sugiro que os coordenadores das faixas etárias aí, catequese com pais e padrinhos, catequese com crianças, catequese com adolescentes, catequese com jovens, que é a antiga crisma, catequese com adultos, que inclui catecumenato e crisma também, possam sentar, né, ver aí realmente quais catequistas que são realmente catequistas e que atuam, e ver os que se colocarem à disposição e que querem de fato, e aí a gente pensar numa formação para essas pessoas para poderem assumirem a catequese. Certíssimo? Então, nós vamos concluindo, né, este ano de 2022 com essa última formação nossa. E aí, para o ano que vem, a gente vai ver com a coordenação lá também quais dias, né, nós podemos fazer essas formações nossas, né, para os catequistas, e aí lembrar que é importante a gente pensar também a formação para a comunidade, para que a comunidade possa entender o que é a iniciação à vida cristã, tá? E aí a coordenação pensar nisso e propor isso ao Padre Walter também, para ter essa formação com todos das comunidades, das pastorais, movimentos, serviços, né, fazer um dia de formação com todos eles para que possam, ou uma tarde de formação, para trabalhar o que é a iniciação à vida cristã, para que possam entender o processo e assim poder abraçar de forma eficaz esse nosso clamor, né, de trabalhar em conjunto, né. A formação, ele pode ser, depende do tema, né? Dependendo do tema, a gente pode chamar outras pessoas para poder falar, eu posso falar, ou outras pessoas a gente pode ver, dependendo do tema, a gente pode estar olhando quem a gente pode convidar para poder assumir a formação, né? Porque
porque tem várias pessoas dentro do processo de catequese que podem nos ajudar nessa reflexão. Então, depois que a gente definir temas e duração e como será, a gente pode estar pensando na pessoa que pode também nos ajudar na questão da formação. Certo? Quero agradecer a todos vocês pela participação também durante esse ano das nossas formações, né? Ano que vem a gente vai ter mais algumas, mas aí eu acredito que não vai ser todos os meses, mas pelo menos umas 2 no primeiro semestre, umas 2 no segundo, para a gente poder trabalhar um pouco as questões que mais vocês desejam que e seja necessário trabalhar. E aí vamos sugerir que vocês deem sugestões de temas para que a gente possa trabalhar no ano que vem enquanto catequistas, né? O que vocês desejam, o que vocês estão ansiando, o que vocês estão sentindo falta, né? Sabemos que vamos ter algumas formações a nível de arquidiocese. Eu não sei se a forania de vocês já organizou o calendário, deve ter alguma formação também, mas a nível de arquidiocese já tem definido algumas formações, inclusive em fevereiro, o dia inteiro vai ter uma formação que nós vamos trabalhar um tema, né? Com uma pessoa que a gente está vendo aí. Então, já vamos nos preparando para a gente poder, ano que vem, estarmos assim, bem ativos aí na questão das formações da nossa paróquia, forania, etc. Tá bom? Obrigada, José Carlos, desculpa interromper, pela sua disponibilidade de ter, né, feito para a gente essas formações, né, apesar de não ter tido muitos participantes, mas os que tiveram, eu acho que foi bem válido, né? Foi muito bom as suas formações. E como você falou, 2023, a primeira formação já vai ser em fevereiro. Isso. Não é isso? Isso. Mas é isso mesmo. Vamos pedir a Deus, a Nossa Senhora, que coloque, né, mais operário para a nossa mestre, porque a nossa catequese está precisando muito, 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 muito. Um bom ano novo para você, viu? Obrigada mesmo. Obrigado por nada. Vamos fazer uma oração, né? Pedindo a Deus que nos ajude nessa nossa caminhada, que a gente tenha um excelente final de ano também, e um ano 2023 melhor do que o 2022, e pedindo, sobretudo, esse incentivo mariano que nós temos da nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima, no sentido de Nossa Senhora Mãe, né, de Jesus Cristo, Sacrário vivo, aquela que sempre está nos mostrando, fazer tudo o que Ele vos disser, e que a gente tenha no nosso coração sempre esse amor maternal de Maria, acolhendo esse pedido, porque ela sempre vai querer o melhor para cada um de nós, né? E a vivência em Jesus Cristo é o melhor caminho para a nossa vida. Então, pensamos nessa nossa Ave Maria, que Maria se faça presente na nossa vida, nas nossas atitudes, e nos ajude sempre a fazer a experiência de Jesus Cristo e a enxergar Jesus Cristo em todas as situações, para que a gente possa viver melhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos firmes e fortes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos vocês. Se precisar de mim com qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Gratidão, Gratidão e a um vocês. ano novo para todos vocês. Feliz ano novo para todos Feliz vocês. ano novo para vocês. Amém. Para nós todos. Beijo no coração. Amém. Tchau. Amém.